Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa terça-feira. Como que você dormiu essa noite? Como que você acordou? Você observa como é a sua noite de sono? Você dá importância para como é a sua noite de sono? Uma das coisas para quem me acompanha, não só aqui no Chá com Deus, mas também nas minhas redes sociais, sabe que desde que eu comecei a falar aqui na internet, eu priorizo a qualidade do sono. Quando as crianças eram pequenas, que foi esse o cenário que eu iniciei a minha jornada no digital, eu sempre falava para as mamães puerpérias que têm recém-nascidos em casa: aproveite quando o bebê dorme e mesmo que a casa esteja aquele caos, descanse, porque o caos da casa pode esperar, mas a sua privação de sono pode lhe custar muito caro. E aqui, anos depois, 12 anos depois que eu comecei a minha jornada aqui, eu continuo compartilhando os pilares que eu acredito que faz bem para a nossa saúde física, emocional e aqui no Chá com Deus espiritual. O tema do nosso Chá com Deus de hoje é sobre a adoração que custa. A palavra de Deus, vocês vão entender o porquê desse tema, está em Marcos, no capítulo 14, versículo 5. Antes de irmos para a palavra, eu quero convidar você que tem a sua Bíblia física a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Eu vou abrir a minha Bíblia física aqui também. Não vou ficar somente nas minhas anotações, porque quando a gente abre a Bíblia, quando a gente pega na Bíblia, é possível sentir literalmente a palavra de Deus em nossas mãos. Então eu cheguei aqui, capítulo 14, versículo 5. E antes de entrarmos na palavra, eu quero trazer esse contexto que nós vamos refletir sobre um tipo de adoração que transforma a nossa vida espiritual, que é uma adoração que custa, que tem um preço. A adoração que não é superficial. Como diz a palavra de Deus, o Senhor ele busca os verdadeiros adoradores, não somente aqueles que o louvam com os lábios, mas aqueles que louvam com o seu coração. E quando a gente fala sobre isso, a adoração com coração é a adoração profunda, a adoração que envolve entrega. E a palavra de Deus diz assim: ele poderia ser vendido por 300 denários. Estamos falando sobre o perfume que Maria quebrou aos pés de Jesus. E o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Maria estava sendo repreendida. Por quê? Porque primeiro ela estava diante de Jesus. E ela não levou algo simples. Ela levou algo que tinha valor. Não era algo simbólico. Ela levou algo extremamente valioso. E valioso, como vocês podem ver aqui na palavra de Deus. 300 denários. E ela derramou um perfume que representava economia, segurança e talvez até o futuro dela. Eu aprendi em uma das pregações com o pastor Hernandes Dias Lopes que como que esse perfume naquela tradição judaica, como que ele era conquistado, esse frasco cheio desse perfume de nardo. As mulheres, elas iam a cada aniversário ganhando, uma gota, um conta-gota desse perfume. E o perfume, como nós podemos ver na palavra de Deus, era caro e ela quebrou o vidro todo. Então, por que que aqui existe essa reflexão que poderia, inclusive, comprometer o futuro dela? Por quê? Porque esse perfume era guardado para usar na noite de núpcias. Ano após ano, desde a mocidade dessa mulher,
Nessa tradução judaica, ela ia ganhando as gotas do seu perfume de nardo e guardando nesse vaso, protegendo até a sua noite de núpcias. E quando Maria quebrou esse vidro de perfume, as pessoas ao redor começaram a julgar, porque a verdadeira adoração quase sempre parece exagerada para quem não entende o nível de intimidade que você está com Deus. Adorar não é apenas cantar, adorar não é apenas levantar as mãos. Adorar é quando Deus toca em algo precioso e eu e você decidimos confiar mais nele do que no que nós realmente temos ou estamos segurando. Mas Elaine, por que você está falando dessa adoração que custa num devocional? Porque é importante a gente trazer a parte do evangelho do senhorio. Sim, Jesus é amor, sim, Jesus é reconciliação, sim, Jesus é alegria, sim, nós já estamos salvos, mas é importante a gente trazer a importância, a responsabilidade da adoração profunda. Existe um lugar de profundidade espiritual que só é acessado quando existe entrega real. Como assim, Elaine? Sim, nós temos as entregas que não são reais, que são as entregas com os lábios, que não acessam o coração. E Maria, ela entendeu o tempo espiritual, ela entendeu o valor de Jesus e por isso ela não teve medo de derramar aquele vidro de perfume extremamente valioso financeiramente, economicamente, mas emocionalmente também. Talvez hoje Deus esteja te convidando a entregar algo. Estamos num período de Páscoa, pré-Páscoa, né? O que você vai fazer uma adoração sacrificial ao Senhor nesse período? Preste atenção no que Deus está falando com você, porque o Espírito Santo hoje quer te perguntar: você confia em mim o suficiente para derramar algo sacrificial? Porque aquilo que você entrega no altar, Deus transforma em direção, cura e liberdade. E eu não estou falando somente de ofertas e dízimos. Eu estou falando daquilo que você entrega verdadeiramente do fundo do seu coração. E hoje eu quero orar por mim e por você, pedindo ao Senhor. Pai, eu oro na autoridade que há no nome de Jesus, pedindo a Ti, Pai. Tira de nós o medo de entregar o que é precioso. Cura o nosso apego ao que não vem de Ti, Pai. Ensina-nos a confiar mais na Tua presença do que nas nossas seguranças. Que a nossa adoração não seja apenas palavras, mas uma entrega real do nosso coração. Que o nosso amor por Ti seja maior que qualquer medo. Essa é a oração do meu dia. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e eu te espero amanhã, quarta-feira. Lembra de compartilhar o episódio de hoje com uma amiga que está aí no seu coração e precisa receber a palavra de Deus.